paz do Senhor a todos. Este é mais um devocional do nosso canal Devocional com Deus. Hoje vamos nos aprofundar em uma pregação expositiva baseada no texto de Isaías 11, versos 1 e 2. Convido você a abrir sua Bíblia e meditar comigo. Se esta mensagem abençoar sua vida, compartilhe com outros e deixe seu gostei para nos ajudar a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Texto base, Isaías 11, versos 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O livro de Isaías foi escrito pelo profeta Isaías, que viveu no reino do sul, Judá, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, entre os séculos 8º e 7º a.C. Ele foi chamado por Deus para ser porta-voz em tempos de crise, denunciando o pecado de Judá e Israel, enquanto apontava para a esperança da restauração divina. Capítulos anteriores. O capítulo 10 destaca o julgamento de Deus sobre as nações arrogantes, como a Assíria, e sobre o próprio povo de Judá, que estava distante de Deus. Porém, há uma promessa de preservação de um remanescente fiel. Isaías 10, versos 20 e 21. Naquele dia os restantes de Israel, os sobreviventes de Jacó, confiarão novamente no Senhor, no Santo de Israel, em verdade. Um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Deus promete que, mesmo em meio ao juízo, haverá aqueles que permanecerão fiéis e se voltarão para ele. Capítulo 11. Este capítulo traz a profecia messiânica sobre o futuro rei, que virá da linhagem de Davi, descendente de Jessé. Este rei trará justiça, paz e restauração à terra, estabelecendo o reino perfeito de Deus. Deus, em sua soberania, prometeu um Salvador para resgatar a humanidade da corrupção e do pecado. Esta promessa encontra cumprimento pleno em Jesus Cristo. Lucas 1, versos 32 e 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Este texto mostra que Jesus é o herdeiro prometido, que cumprirá o reino eterno de Deus. Vamos agora explorar o capítulo. Versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aqui, vemos a promessa de um rebento que surgirá do tronco de Jessé, pai de Davi. Mesmo que a casa de Davi pareça destruída como um tronco cortado, Deus traz nova vida por meio de Jesus Cristo, o Messias. Mateus 1, verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Este versículo confirma que Jesus descende diretamente de Davi, cumprindo a profecia de Isaías. Jeremias 23, verso 5, dias virão, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Este texto reforça que o Messias virá como renovo que trará justiça e sabedoria. Versículo 2, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Este versículo descreve o caráter e as qualidades do Messias, totalmente capacitado pelo Espírito Santo. João 7, verso 24, não julguem pela aparência, mas façam julgamentos justos. Jesus exemplifica a sabedoria e entendimento perfeitos ao julgar com justiça, como profetizado. João 14, versículo 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito que repousou sobre Jesus também está disponível para nos guiar e ensinar. Hebreus 5, versos 7 e 9. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Este texto destaca como Jesus viveu em temor ao Senhor e se tornou o exemplo perfeito de obediência. 3 pontos ruins a evitar, erros que o texto corrige. Primeiro, confiar em poderes humanos ou terrenais. Salmos 20, verso 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus.
Devemos colocar nossa confiança no Senhor, e não em forças humanas ou recursos materiais. Segundo desobedecer à vontade de Deus, Isaías 59, verso 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O afastamento de Deus, por meio do pecado, impede a comunhão com ele e traz consequências graves. Terceiro, ignorar a obra do Espírito Santo. Efésios 5, verso 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, que nos transforma e capacita. Vejamos 3 pontos bons a alcançar, bênçãos que o texto destaca. Primeiro, Jesus, o cumprimento da promessa messiânica. João 15, versos 1-2. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Jesus é o renovo que nos dá vida e nos torna frutíferos. Segundo, capacitação pelo Espírito Santo. Atos 2, versos 38 e 39. Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. O Espírito Santo está disponível para todos os que se rendem a Cristo. Terceiro, a promessa de um reino justo e eterno. Apocalipse 21, versos 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. No reino de Deus, a justiça e a paz serão eternas, sem sofrimento. O texto de Isaías 11, versos 1 e 2 aponta diretamente para Jesus Cristo, o Messias prometido. Ele é o renovo de Jessé, o Rei perfeito que trouxe salvação à humanidade. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus inaugurou o reino de Deus, onde há justiça, paz e restauração. Assim como o Espírito Santo capacitou Jesus, ele também está disponível para capacitar a sua vida. Não importa quão devastadora sua situação pareça, Deus é capaz de trazer um rebento daquilo que está morto. Confie no Senhor, busque o Espírito Santo e viva as promessas do reino. Deus abençoe, amamos vocês. Até a próxima!